A ciência do bom viver. Capítulo 2. Dias de ministério. No lar do pescador. Em Cafarnaum, a mãe da esposa de Pedro estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor delas. Lucas capítulo 4, verso 38. Jesus tomou-a pela mão, e a febre o deixou. Mateus capítulo 8, verso 15. Levantou-se e serviu ao Salvador e aos seus discípulos. A notícia se espalhou rapidamente. O milagre fora operado no sábado, e por medo dos rabinos, o povo não ousava ir para ser curado antes do pôr do sol. Então, das casas, lojas, mercados, os habitantes da cidade se dirigiram para a humilde habitação que abrigava Jesus. Os enfermos eram levados em macas, iam apoiados em cajados ou amparados por amigos, cambaleavam debilmente até a presença do Salvador. Hora após hora entravam e saíam, pois ninguém sabia se no dia seguinte ainda se encontraria entre eles o médico divino. Nunca antes Cafarnaum testemunhara um dia semelhante a esse. O ar estava cheio de vozes de triunfo e de exclamações de livramento. Enquanto o último sofredor não foi socorrido, Jesus não cessou seu trabalho. Era tarde da noite, quando a multidão partiu e se fez silêncio na casa de Simão. Findara ao longo dia, cheio de agitação, e Jesus buscou repouso. Mas enquanto a cidade se achava imersa no sono, o Salvador, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos capítulo 1, verso 35. De manhã cedo, Pedro e seus companheiros foram ao encontro de Jesus, dizendo que o povo de Cafarnaum já o estava procurando. Com surpresa, ouviram as palavras de Cristo. E é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado. Lucas, capítulo 4, verso 43. Na agitação que então invadiu Cafarnaum, havia perigo que se perdesse de vista o objetivo de sua missão. Jesus não se satisfazia em atrair a tentação para si, mesmo unicamente como um operador de maravilhas ou alguém que cura as doenças do corpo. Queria atrair as pessoas a si como seu Salvador. O povo estava ansioso de crer que ele viera como rei para estabelecer um reino terrestre, mas ele lhe desejava desviar a mente de que é terreno para o que é espiritual. Um êxito meramente mundano atrapalharia sua obra. E a admiração da descuidada massa era chocante ao seu espírito. Nenhum egoísmo tinha parte em sua vida. A homenagem prestada pelo mundo, a posição, a riqueza ou o talento era coisa estranha ao Filho do Homem. Jesus não se servia de nenhum dos meios que os seres humanos empregavam para conseguir a lealdade ou atrair homenagem. Séculos antes de seu nascimento, fora profetizado o seu respeito. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Isaías 42, versos 2 e 3. Os fariseus procuravam distinção por meio de seu escrupuloso cerimonialismo e pela ostentação de seu culto e suas caridades. Provaram o zelo que tinha pela religião, tornando-a objeto de discussões.
As disputas entre as seitas oponentes eram barulhentas e longas, e não rara se ouvia nas ruas o som de furiosas discussões entre doutores da lei. Em notável contraste com tudo isso estava a vida de Jesus. Nessa vida não se via nunca ruidosa discussão, nem ostentoso culto, nem atos que viesassem aplausos. Cristo estava escondido em Deus, e Deus era revelado no caráter do seu Filho. Era a essa revelação que Jesus desejava dirigir a mente do povo. O sol da justiça não irrompia sobre o mundo em esplendor para deslumbrar o sentido com sua glória. Está escrito de Cristo: como o amanhecer, a sua vida é certa. Oséias capítulo 6, verso 3. Calma e suavemente a luz matinal irrompe sobre a terra, dissipando as trevas e despertando o mundo para a vida. Assim surgiu o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Miqueias 4, verso 2. Eis que aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Isaías 42, 1. Foste a fortaleza do pobre, e a fortaleza necessitado as suas angústias. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Isaías 25, verso 4. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que firmou a terra e tudo que nela produz, que há fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, clamei, você em justiça. Eu o tomarei pela mão, eu o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos, e do cárcere os que jazem em trevas. Isaías 42, versos 5 a 7. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, farei com que andem por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz diante deles, e aplanarei os caminhos ásperos. Estas coisas lhe farei e nunca os abandonarei. Cantem ao Senhor um cântico novo, que ele seja louvado desde os confins da terra, pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele, e plenas terras do mar e os seus moradores. Ergam a voz o deserto, a sua cidade, e as aldeias habitadas por Quedar. Exulte os que habitam em Sela, e clame do alto dos montes. Deem honra ao Senhor, e anunciem a sua glória nas terras do mar. Isaías 42, 10 a 12. Alegre-se os céus, porque o Senhor fez isso. Exulte a profundeza da terra. Cantem de alegria, vocês montem, vocês bosques e todas as suas árvores. Porque o Senhor remiu Jacó e se glorificou em Israel. Isaías 44, verso 23. Da prisão de Herodes, onde em decepção e perplexidade quanto à obra do Salvador, vigiava e esperava João Batista, enviou 2 de seus discípulos a Jesus com mensagem: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Mateus capítulo 11, verso 3. O Salvador não respondeu imediatamente a perguntas do discípulo. Enquanto ali ficavam maravilhados de seu silêncio, os doentes iam chegando aos seus pés, e a voz do poderoso operador de curas penetrava nos ouvidos surdos. Uma palavra, um toque de sua mão, abria os olhos do cego para contemplar a luz do dia, das cenas da natureza, do rosto dos amigos e de seus libertadores. Sua voz chegava aos ouvidos do
moribundo, e eles se erguiam com saúde e vigor. Paralisados, possessos, lhe obedeciam à palavra. Abandonava-os à loucura, e eles o adoravam. Os pobres camponeses e os trabalhadores, invitando pelo rabino como imundo, reuniam-se ao seu redor. Ele lhe falava as palavras da vida eterna. Assim se passou o dia, e os discípulos de João, vendo e ouvindo tudo, por fim Jesus o chamou a si e pediu-lhe que fossem e dissesse a João o que tinham visto e ouvido, acrescentando: bem-aventurados é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mateus capítulo 11, verso 6. Os discípulos levaram a mensagem e foi suficiente. João relembrou a profecia relativa ao Messias. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os aleijados e a pregar ao ano aceitável do Senhor. O consolar todos os que choram. Isaías capítulo 61, versos de 1 e 2. Jesus de Nazaré era prometido, a prova de sua divindade. Se revelava em seu ministério as necessidades da sofredora humanidade. Sua glória se manifestava em sua condescendência para com nosso estado decaído. As obras de Cristo não somente atestavam ser ele o Messias, como indicavam a maneira pela qual se havia de estabelecer seu reino. Foi revelada a João a mesma verdade que se demonstrou a Elias no deserto, quando um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, Deus falou ao profeta em som de um suave sussurro. 1 Reis, capítulo 19, verso 11 e 12. Assim Jesus devia fazer sua obra, não por meio da queda de tronos e reino, não com pompa e exibição exterior, mas falando ao coração das pessoas, mediante uma vida de misericórdia e abnegação. O reino de Deus não vem com aparência exterior, vem mediante a suavidade da inspiração da sua palavra, pela atuação interior do seu espírito. A comunhão da alma com aquele que é a sua vida. A maior manifestação do seu poder se observa na natureza humana levada à perfeição do caráter de Cristo. Os seguidores de Cristo devem ser a luz do mundo, mas Deus não lhe manda fazer um esforço para brilhar. Ele não aprova nenhum empenho cheio de satisfação própria no sentido de exibir uma bondade superior. Deseja que sua alma esteja imbuída dos princípios do céu. Então, ao ser, porém, em contato com o mundo, revelarão a luz que neles está. Sua firme fidelidade em todos os atos da vida será um meio de iluminação. Riqueza ou elevada posição, caros equipamentos, arquitetura ou imobiliário não são essenciais ao progresso da causa de Deus. Tampouco o são as realizações que atraem o aplauso das pessoas e fomentam a vaidade. As exibições mundanas, embora potentes, são de nenhum valor aos olhos de Deus. Acima de que visível e temporal, ele aprecia invisível e eterno. O primeiro só tem valor na medida em que exprime o segundo, e as mais belas produções de arte não possuem beleza que se possa comparar
a beleza do caráter que é o fruto da atuação do Espírito Santo na alma. Quando Deus, seu Filho, ao nosso mundo, dotou os seres humanos com riquezas imperecíveis, riquezas diante das quais estesouradas fortuna dos homens desse princípio do mundo nada são. Cristo veio à terra e esteve perante os filhos dos homens com o acumulado amor de eternidade. E esse é o tesouro que, mediante nossa ligação com Ele, devemos receber, revelar, a comunicar. O esforço humano na obra de Deus terá eficiência proporcional à consagrada devoção do obreiro, revelando o poder da graça de Cristo para transformar a vida. Devemos distinguir-nos do mundo porque Deus pôs seu selo em nós, porque em nós manifesta seu caráter de amor. Nosso Redentor nos cobre com sua justiça. Ao escolher homens e mulheres para seu serviço, Deus não indaga se possuem riquezas mundanas sobre ou eloquência. Pergunta: andam eles em tanta humildade que eu lhe possa ensinar o meu caminho? Posso pôr em seus lábios as minhas palavras? Eles vão me representar. Deus pode usar cada pessoa exatamente na proporção em que pode introduzir-lhe seu espírito no templo da alma. O trabalho que ele aceita é aquele que reflete sua imagem. Seus seguidores devem levar como credenciais perante o mundo as indeléveis características de seus princípios imortais. Atenção às crianças. Enquanto Jesus ministrava nas ruas da cidade, as mães, levando nos braços filhinhos, comprimiam-se através da multidão, tentando chegar aonde ele se pudesse ver. Imagina essa mãe pálida, cansada, quase em desespero, mas decididas a perseverantes, carregando seu fardo de sofrimento, buscando o Salvador. Como são repelidas para trás pela agitada multidão. Cristo abre passo a passo caminho para elas, até que fica ao lado delas. Brota-lhe no coração a esperança, derrama lágrimas de alegria por conseguir atrair a atenção dele, e olham para os olhos que tanto piedade e amor exprimem. Destacando uma do grupo, o Salvador estimula a confiança, dizendo: que posso fazer por ti? Ela soluça sua grande necessidade: mestre, cura meu filho. Cristo toma o pequenino nos braços e a doença foge ao seu contato. Desaparece a palidez da morte e a corrente comunicadora da vida flui através das veias, os músculos são vigorados. Jesus dirige à mãe palavras de conforto e paz, e logo se apresenta outro caso, de urgência igual. Novamente Cristo exerce seu poder vivificante e todos dão louvor e honra àquele que opera maravilhas. Detendo-nos muito na grandeza da vida de Cristo, falamos das coisas maravilhosas por ele realizadas, dos milagres que ele operava, mas sua atenção às coisas consideradas pequeninas é uma prova ainda maior do que sua grandeza. Entre os judeus, era costume levar as crianças a algum rabino para que lhe impusesse as mãos numa bênção, mas os discípulos julgavam o trabalho do Salvador muito importante para ser interrompido daquela maneira. Quando as mães chegaram, desejando que ele lhe abençoasse os pequeninos, os discípulos olharam com desagrado, pensavam que essas crianças eram muito pequenas para receber benefício da visita de Jesus, e concluíram:
que ele não apreciaria sua presença, mas o Salvador compreendeu o cuidado e a preocupação das mães que estavam procurando educar seus filhos em harmonia com a palavra de Deus. Ouvir-lhe as orações